caros amigos, mais uma vez me encontro para que nós continuemos as nossas leituras e falar sobre as comunicações interessantes, importantes, educativas, e muitas delas a gente, no ouvir, nós devemos prestar muita atenção, para que nós, aos poucos, vamos aprendendo alguma coisa e sabemos como nós manifestarmos quando tivermos que fazer parte de algum trabalho, né, ou uma palestra. Aí a gente vai vendo, nossa, ele falou isso, mas na minha maneira de ser eu entendo assim, assim, assim. E assim a gente vai aprendendo e a gente mesmo pode ter então como criticar, como pensar sobre determinadas coisas, né? E porque a gente já está entendendo, já está conhecendo. Agora, a gente não pode criticar nem falar de uma coisa que a gente ouviu o vizinho falar, uma coisa que o outro falou por curiosidade, né, ou para brincar. A gente tem que pegar o livro, ver aquele tipo de coisa que está em dúvida, estudar, ler e ver as condições, ver como que está ali determinado, como que está ensinando. E não, no primeiro momento, já responder com evasivas. E assim, gente, que nós vamos aprendendo e colocando cada vez mais conhecimentos no nosso espírito. Bom, agora vamos dizer o parecer de Napoleão. Vamos, filhos, cerrar vossas fileiras, quer dizer que a vossa boa união faça a boa força, uma boa força. Vós que trabalhais na fundação do grande edifício, velai, trabalhai sempre para lhe consolidar a base. Então, podereis elevá-lo bem alto. O progresso é imenso sobre todo o vosso globo. Uma quantidade inumerável de prosélitos se alinham sobre a nossa bandeira. Muitos céticos e mesmo mais incrédulos se aproximam também. Ide, filhos, marchai, coração alto, cheio de fé. A rota que perseguis é bela. Não vos retardeis, segui sempre a linha direita. Segui os guias daqueles que vêm depois de vós, de guia. E sereis felizes, bem felizes. Caminhai, filhos. Não tendes necessidades da força das baionetas para sustentar a vossa causa. Não tendes necessidade senão da fé, da crença, da fraternidade. Eis as vossas armas, como estáis sob os fortes, mais poderosos do que os grandes potentados do universo. Reunidos, malgrado suas forças vivas, sua armada, seus canhões e suas metralhadoras. Vós que combateis pela liberdade dos povos e a regeneração da grande família humana, ide, filhos, coragem e perseverança. Deus nos ajudará. Boa noite, até logo. Napoleão. Nota: Napoleão era, durante sua vida, um homem grave e sério ao extremo. Todo mundo conhece seu estilo breve e conciso. Teria singularmente degenerado se, depois de sua morte, viesse a se tornar verboso e burlesco. Essa comunicação talvez seja do espírito de algum soldado que se chamava Napoleão.
Vicente de Paulo. Não se pode mudar de religião quando não se tem uma que possa ao mesmo tempo satisfazer ao bom senso comum e a inteligência que se tem e que possa, sobretudo, dar ao homem consolações presentes. Não se muda de religião se cai da inépcia e da dominação na sabedoria e na liberdade. Ide, nosso pequeno exército, ide e não temais as balas inimigas, as que devem vos matar, não foram ainda feitas, e se estáis sempre no fundo do coração, no caminho de Deus, quer dizer, se quereis combater pacífica e vitoriosamente pelo bem-estar e pela liberdade. Vicente de Paulo. Quem reconhece São Vicente de Paulo nessa linguagem, nesses pensamentos desconexos e desprovidos de sentido, que significam estas palavras? Não se muda de religião, se cai na inépcia e da dominação, da sabedoria e da liberdade. Com essas balas que não foram ainda feitas, suspeitamos muito ser esse espírito mesmo que assinou mais acima Napoleão. Então está dizendo que esse espírito foi o mesmo que anteriormente falou. E por aí nós vamos ouvindo, vendo as explicações, né? Que é assim que a gente vai aprendendo a discernir as coisas. Não cair, né? Na primeira balada, como se diz. Bom, quanta natureza é bela, quanta providência é prudente em sua previdência. Mas a vossa cegueira e as vossas paixões humanas impedem de tomar paciência na prudência e na bondade de Deus. Vós lamentais com menor nuvem, com menor atraso das vossas previsões. Sabeis, pois, impacientes, incrédulos, que nada chega sem um motivo sempre previsto, sempre premeditado para o proveito de todos. A razão do que procede é para aniquilar homens de temores hipócritas, todas as vossas previsões de mau ano para as vossas colheitas. Deus inspira a miúde, a inquietude do futuro aos homens, para impeli-los à previdência, e vede como são grandes os meios para acabar com os vossos temores, semeados de propósito, e que mais frequentemente escondem pensamentos ávidos, antes que uma ideia de uma provisão inspirada por sentimento de humanidade em proveito dos pequenos. Vede as relações de nações e nações que disso resultarão. Vede quantas transações deverão se realizar, quantos meios virão concorrer para impedir vossos temores, porque vós o sabeis, tudo se encandeia. Também grandes e pequenos virão à obra. Então, não vedes já em todo esse movimento uma fonte de um certo bem-estar para a classe mais laboriosa dos estados, classe verdadeiramente interessante, que vós, os grandes, vós, os onipotentes dessa terra, considerais como pessoas exploráveis à vontade, criadas para as vossas satisfações? Depois que ocorre após todo esse vai e vem de um polo para o outro, é que uma vez bem providos, frequentemente esse tempo mudou, o sol, obedecendo ao pensamento do seu Criador, amadurece em alguns dias vossas searas. Deus pôs abundância onde vossa cobiça meditava sobre a falta, e malgrado vosso, os pequenos poderão vir, e sem disso desconfiar-vos, haveis sido, com vosso desconhecimento, a causa de uma abundância. Então ocorre
Deus permite, às vezes, que os maus triunfem e os seus projetos de cupidez, mas então é um ensinamento que Deus vos dá a todos. É a previdência humana que quer estimular, é a ordem infinita que reina na natureza, é a coragem contra os acontecimentos que deve imitar, que deve os homens suportarem com resignação. Quanto àqueles que por cálculo se aproveitam dos desastres, crede-o, serão punidos. Deus quer que todos os seres vivam. O homem não deve jogar com a necessidade, nem traficar sobre o supérfluo. Justo em seus benefícios, grande em sua clemente, muito bom para a nossa ingratidão. Deus em seus desígnios é impenetrável. Você, Alfred Marignat. Nota. Então, mais uma vez, veremos que é falado sobre essa comunicação. Nota. Esta comunicação não contém, seguramente, nada de mal. Há mesmas ideias filosóficas profundas, conselhos sábios que poderiam enganar sobre a identidade do autor, as pessoas pouco versadas na literatura. O médium, que a tinha obtido, a submeteu ao controle da Sociedade Espírita de Paris e não houve senão uma voz para declarar que ela não podia ser de Bossuet. São Luís, consultado, respondeu: essa comunicação por ela mesma é boa, mas não creais quem tenha sido Bossuet quem a ditou. Um espírito escreveu, talvez um pouco sob a sua inspiração, e pôs o nome do grande bispo embaixo para fazê-lo aceitar mais facilmente, mas pela linguagem deveis reconhecer a substituição. Ela é do espírito que colocou seu nome depois do de Bossuet. Esse espírito, interrogado sobre o motivo por que eu havia feito agir assim, disse: eu tinha desejo de escrever alguma coisa, a fim de trazer à memória dos homens, vendo que era fraco. Quis nela colocar o prestígio de um grande nome, mas não haveis pensado que se reconheceria que não era de Bossuet? Quem sabe jamais o certo? Podíeis vos enganar, outros menos clarividentes tê-la-iam aceito. É com efeito a facilidade com a qual certas pessoas aceitam o que vem no mundo invisível, sob a coberta de um grande nome, que encoraja os espíritos enganadores. É para satisfazer a astúcia desses que é preciso aplicar toda a sua atenção, e não se pode por isso chegar, senão com a ajuda da experiência adquirida pelo estudo sério. Também repetimos sem cessar: estudai antes de praticar, porque é o único meio de se não adquirir a experiência às vossas custas. Então, mais que dado esse conselho, eu vou dizer algumas palavras que existem no nosso vocabulário espírita, que às vezes nem sempre se encontram no dicionário comum. Erraticidade, estado dos espíritos errantes, que quer dizer não encarnados e durante os intervalos de suas existências corpóreas. Espírito. No sentido especial da doutrina espírita, os espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material e que constitui o mundo invisível. Não são seres de uma criação particular, mas as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outras esferas e que deixaram seu envoltório material. Batedor, qualidade de certos espíritos. Os espíritos batedores são os que revelam sua presença por meio de pancadas e de ruídos de diversas naturezas. Medianímico, qualidade do poder dos médiuns. Faculdade medianímica. Medianimidade, faculdade dos médiuns. Sinônimos de mediunidade. Médio, do latim médium, meio, intermediário.
pessoa podendo servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Medianato, missão providencial dos médios. Perispírito, do grego peri, ao redor, envoltório semimaterial do espírito. Nos encarnados, serve de laço ou intermediário entre o espírito e a matéria. Nos espíritos errantes, constitui o corpo fluídico do espírito. Pneumatofonia, do grego pneuma, ar, e de foné, som, voz. Voz dos espíritos, comunicação oral dos espíritos sem o concurso da voz humana. Psicógrafo, do grego psuché, borboleta, alma, grafó, escrevo, que se usa a psicografia, médio escrevente. Psicografia, escrito dos espíritos pela mão do médium. Psicofonia, comunicação dos espíritos pela voz de um médium falante. Reencarnação, retorno do espírito à vida corporal. Pluralidade das existências. Sematologia, linguagem dos sinais, comunicação dos espíritos pelos movimentos dos corpos inertes. Espírita, o que tem relação com o espiritismo, partidário do espiritismo, aquele que crê nas manifestações dos espíritos. Espiritismo, doutrina fundada sobre a crença da existência dos espíritos e de suas manifestações. Espiritualismo, disse no sentido oposto ao do materialismo, crença na existência da alma espiritual e imaterial. O espiritualismo é a base de todas as religiões. Espiritualista, o que tem relação com o espiritualismo, partidário do espiritualismo. Quem crê que tudo em nós não é matéria é espiritualista, o que não implica de algum modo na crença das manifestações dos espíritos. Todo espírito é necessariamente espiritualista, mas pode-se ser espiritualista sem ser espírita. As manifestações espíritas são produzidas pelas ações dos espíritos sobre a matéria. Estereotito, do grego, estéreos, sólido, qualidade das aparições tangíveis. Tipitólogo, do grego, variedade dos médios aptos à tipitologia. Tipitologia, linguagem por pancadas, modo de comunicação dos espíritos. E por aqui vamos ficando nos limitando a esses vários ensinamentos que nos foram dados, esses conselhos, essas comunicações, gente, que a gente deve escutar com atenção e vamos nos limitando a elas, cada coisa que foi dita, cada coisa que foi narrada, tirando as nossas conclusões e também prestando bem atenção em cada vez que se falava nota a respeito daquela comunicação, né? O que disse, o que não disse, o que achava a respeito disso. Porque é assim, gente, que nós vamos aprendendo. Porque se nós começarmos a trabalhar no centro, nós não vamos lá para ficar esperando aquele ou aquele espírito falar. A gente também tem que analisar tudo que for falado, né? Tudo que for pesado ali naquele momento. E procurando, não só ali naquele momento, como também em casa, no outro momento quieto, né? Pensar, nossa, como foi dito sobre tal coisa, é assim mesmo que é desse jeito que eu pensava. Ou então, procure livros, leiam, gente, leiam continuamente, livros sérios de estudos de autores bons. É assim que nós vamos aprender, senão nada de comodismo, nada de indiferença.
porque senão não nos leva a nada. Que Jesus abençoe a todos nós.